Muito bom dia a todos no estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, vídeo 35. Eu quero que você, junto comigo, aprecie o Rio Pardo, que você esteja comigo aqui. Eu quero alegrar o seu dia, nada mais do que as margens do Rio Pardo, da natureza que expressa o amor de Deus. Eu quero começar com você dizendo sobre um clássico bíblico, a descrição do Calvário, a descrição do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler com você, eu quero que você junto comigo se emocione, porque de uma forma poética, de uma forma profunda, Isaías, o servo de Deus, ele menciona o Calvário do Senhor. Ele diz assim: o vento balança, mas o vento não pode fazer com que você balance, porque você está firmado na rocha. Quem é essa rocha? É Cristo, do qual eu vou mencionar agora, muito bem descrito pelo profeta, pelo servo de Deus Isaías, esse homem que foi grandemente usado por Deus. Isaías diz a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos, nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, absolutamente todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem dela procurou saber? Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho penoso de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, Jesus Cristo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu
eu lhe darei a sua parte. Deus diz com toda a autoridade, Deus Pai, por isso eu, Deus Pai, lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma, na morte, e foi contado com os transgressores. De um lado tinha dois malfeitores, dois ladrões. Ele foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías menciona a grande realidade do Calvário, do martírio de Jesus, que representa a nossa vitória. Um morreu por todos, para que todos pudessem ter a chance de terem a vida eterna. Depende de você qual é a sua reação diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi imolado ou que foi morto. Você tem reagido? Você tem aceito Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem se negado? Você tem tomado a sua cruz? Ou você é um espectador do Calvário de Cristo, da morte? Se você é um espectador, você não tem parte com Ele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você não se alimenta da palavra de Deus, se você não se alimenta dos ensinos, da comida espiritual, você não tem parte com Deus. Você precisa cear. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, isso é abrir a porta do coração, eu entrarei, o Senhor Jesus entrará, e eu cearei com ele e ele comigo. Eu comerei. Só para aquele que abra a sua porta do seu coração, abra antes que seja tarde demais. Jesus há de vir e ele vai requerer de você a sua decisão. Você o aceita ou você não o aceita? Depende da sua escolha. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração.